Se alguém te machucou e hoje parece que está vivendo como se nada tivesse acontecido, presta atenção. Eu vou te mostrar o jeito mais cruel de fazer essa pessoa se arrepender pelo resto da vida. Sem briga, sem textão, sem você correr atrás e se humilhar. Porque no fim das contas, o pior troco não é atacar. É você virar a lembrança viva do que ela perdeu. E se você ficar comigo até o final, você vai entender como cortar o acesso emocional, voltar a ter postura e crescer de um jeito que faz essa pessoa olhar para você e pensar: caramba, eu mexi com alguém que agora está impossível de alcançar. Isso muda tudo, não só com quem te feriu, mas principalmente dentro de você. Você volta a ter controle, respeito próprio e uma paz que ninguém consegue tirar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser a virada que você precisava para parar de sofrer e começar a vencer em silêncio. Agora vem comigo, porque o primeiro passo é justamente o que mais destrói quem te machucou. Sabe qual é o erro que faz você sofrer mais do que a pessoa que te machucou? É quando você começa a viver com a cabeça presa naquilo que aconteceu, como se sua paz dependesse da outra pessoa reconhecer o que fez. Você fica esperando uma atitude, uma explicação, um pedido de desculpas, e enquanto isso, a vida vai passando e você fica travado no mesmo lugar. O pior é que isso não parece um erro no começo. Parece que você só está tentando entender, parece que você só quer justiça. Mas, sem perceber, você coloca o seu bem-estar nas mãos de alguém que já provou que não se importa tanto assim com o que você sentiu. E aí você começa a se destruir por dentro, esperando um gesto que talvez nunca venha. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que enquanto você está aí quebrando a cabeça, revivendo cada frase, cada atitude, cada detalhe, a outra pessoa está dormindo em paz. Ela segue a vida, ela posta, ri, conversa, se distrai, e você fica com aquela sensação de que só você está pagando o preço. Esse é o tipo de dor que humilha, porque ela dá a impressão de que você foi o único que perdeu. E muita gente tenta disfarçar isso dizendo: já superei, mas por dentro ainda está preso. Preso na necessidade de ouvir algo, preso no desejo de ver o outro arrependido, preso na fantasia de que uma conversa resolveria tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. Quando você fica procurando fechamento em quem te feriu, você se coloca numa posição perigosa. Porque você está dizendo, mesmo sem querer: você tem poder sobre mim. Você está entregando o controle da sua cura para quem foi exatamente a causa da sua ferida. E esse controle vira um vício emocional. Você entra num ciclo que não termina. Pensa, sofre, tenta entender, imagina cenários, cria respostas na sua cabeça e sempre termina do mesmo jeito. Você vazio, cansado e com uma sensação de injustiça no peito. Aí vem o segundo erro, que é tentar provar que você está bem. Muita gente acha que o caminho é mostrar felicidade, postar indireta, fazer questão de parecer forte. Só que isso também é uma prisão, porque você continua vivendo em função do outro. Você ainda está reagindo, mesmo quando finge que não. O verdadeiro sofrimento não está só no que aconteceu. Ele cresce porque você fica voltando para o mesmo lugar, como se sua mente precisasse rever o passado para conseguir consertar algo. Só que o passado não conserta, ele só repete, e quanto mais você repete, mais a dor ganha espaço. E aqui está a parte mais dura. Muitas vezes, você não está sofrendo apenas pela atitude da pessoa. Você está sofrendo pelo que aquilo fez com a sua autoestima. Pela sensação de ter sido descartado, trocado, enganado ou tratado como alguém que não vale nada. Isso atinge o orgulho, a dignidade, o amor próprio. Então o erro não é sentir. Sentir é humano. O erro é permanecer implorando por uma explicação que não vai te curar. Porque mesmo que essa pessoa te procure hoje e diga "foi mal",
Isso não apaga a forma como você foi tratado, e no fundo, você sabe disso. A virada começa quando você entende que o seu alívio não pode depender do arrependimento de ninguém. O seu alívio começa quando você decide recuperar o controle, parar de pedir respostas para quem te feriu e começar a construir a sua paz de um jeito que ninguém mais consiga tirar. E é a partir daqui que o jogo muda de verdade. Sabe o que mais dói depois que alguém te machuca? Não é só a atitude, é olhar para a pessoa e perceber que ela seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Você fica se perguntando: como alguém consegue fazer isso e ficar bem? Como ela consegue dormir em paz? Será que eu fui tão fácil de esquecer assim? E eu quero que você entenda isso agora, porque esse ponto muda totalmente a forma como você enxerga tudo. A primeira coisa que você precisa saber é que nem todo mundo sente culpa do mesmo jeito. Tem gente que até sente, mas esconde. Tem gente que sente só quando perde algo importante. E tem gente que simplesmente não sente, porque se acostumou a justificar tudo que faz. Quando a pessoa não tem maturidade emocional, ela sempre arruma uma desculpa para se livrar da responsabilidade. E é aí que entra um detalhe que quase ninguém te fala. Muitas pessoas machucam os outros e seguem em frente porque elas não enxergam o outro como alguém com sentimentos. Elas enxergam como uma função, como alguém que estava ali para preencher um espaço, para dar atenção, para ajudar, para alimentar o ego. E quando essa função deixa de ser útil, ela troca e vai embora sem olhar para trás. Por isso parece que você está sofrendo sozinho, porque na cabeça dela, ela não fez nada demais. Ela só fez o que quis, na hora que quis, do jeito que quis. E esse tipo de pessoa se protege emocionalmente, criando uma narrativa interna onde ela sempre está certa. Assim, ela não precisa encarar a culpa, ela joga a culpa em você. Talvez ela diga para si mesma: você era sensível demais, você exigia muito, você não entendia meu jeito. Percebe? Ela muda a história para não ter que encarar a verdade. E quanto mais você tenta argumentar, explicar e se justificar, mais ela reforça que você é o problema. Isso é cruel, mas é real. E tem outro ponto importante. Algumas pessoas não lidam bem com a ideia de serem ruins. Elas precisam se ver como boas, inteligentes, corretas. Então, quando elas fazem algo errado, elas não admitem. Elas fingem que foi necessário, que foi inevitável, que foi melhor assim. Porque admitir que machucaram alguém significaria quebrar a imagem que elas têm delas mesmas. Agora, presta atenção nisso. O fato de alguém parecer bem não significa que está bem. Muitas pessoas seguem sorrindo por fora, mas por dentro carregam um vazio enorme. Só que elas não param para olhar para isso. Elas se enchem de distrações, de novas pessoas, de novidades, porque ficar sozinho em silêncio é quando a consciência fala mais alto. E é por isso que você não deve se comparar. O seu coração ainda dói porque você se importou de verdade. Você tinha sentimentos ali, você tinha entrega, você tinha expectativa. E isso não é fraqueza. Isso é prova de que você é humano. O problema é quando você usa isso contra você mesmo, como se amar alguém fosse um erro. O que você precisa fazer agora é parar de tentar entender o como ela conseguiu. A pergunta certa não é como ela segue bem. A pergunta certa é: por que eu ainda estou dando a ela um espaço tão grande dentro de mim? Porque enquanto você estiver preso nessa dúvida, a pessoa continua ocupando um lugar que não merece. E aqui vai a dica mais importante desse tópico. Não busque explicação em quem não tem consciência. Não tente arrancar empatia de alguém que não se coloca no lugar do outro. Isso só te desgasta e te faz sentir menor. A cura começa quando você aceita que algumas pessoas não vão reconhecer o que fizeram e mesmo assim você vai se reerguer. E é aí que a virada acontece.
Quando você entende que a pessoa não precisa pedir desculpa para você vencer. Você não depende dela para ficar bem. Você só depende de uma decisão: parar de alimentar esse vínculo invisível que ainda te prende nela. E no próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente qual é o primeiro passo para isso acontecer de verdade. Agora, eu quero que você entenda uma coisa que pode ser difícil de aceitar no início, mas que muda tudo quando você absorve. Arrependimento quase nunca nasce de uma conversa. Ele não vem porque você explicou bem, porque você mostrou provas, porque você falou tudo o que estava entalado. Na maioria das vezes, arrependimento nasce quando a pessoa percebe que perdeu o acesso a você. Porque enquanto você ainda está ali, respondendo, reagindo, se defendendo, tentando ser entendido, a pessoa continua se sentindo no controle. Mesmo que ela finja que não liga, ela sabe que você ainda está por perto. Ela sabe que ainda consegue te atingir. E isso, por mais absurdo que pareça, dá uma sensação de poder. E aí mora a armadilha. Você acha que está lutando por respeito, mas na prática você está entregando energia. Você está mostrando que a pessoa ainda tem espaço na sua mente. E isso faz com que ela não sinta falta, não sinta impacto e não sinta consequência. Porque consequência real não é ouvir um sermão. Consequência real é sentir o vazio. Ausência é o lugar onde a consciência começa a gritar. É no silêncio que a pessoa começa a preencher as lacunas com a imaginação. Ela começa a pensar: o que aconteceu com você? Por que você não veio atrás? Será que você cansou mesmo? Será que alguém tomou o meu lugar? E esse tipo de pergunta começa a incomodar, porque agora ela não tem como controlar a resposta. Você precisa entender que tem gente que só valoriza quando perde. Não porque a pessoa virou boazinha, mas porque o ego dela não aceita ser descartado. O ego não aceita ser esquecido. O ego odeia perceber que você seguiu sem ela. E quando isso acontece, aquilo vira uma ferida interna que não cicatriza fácil. E é por isso que discutir é um caminho fraco. Discussão entrega a atenção. Discussão mostra que você ainda está tentando provar algo. Já a ausência mostra que você não precisa provar nada. A ausência diz, sem dizer: eu entendi exatamente quem você é e não vale mais a pena. Mas atenção aqui, porque tem um detalhe muito importante. Ausência não é sumir com raiva, não é fazer joguinho infantil, não é desaparecer para ver se a pessoa corre atrás. A ausência de verdade é quando você corta o acesso emocional. É quando você para de se oferecer como alimento para quem te machucou. Sabe o que acontece quando você faz isso? A pessoa perde duas coisas ao mesmo tempo. Perde você e perde o controle. E isso é pesado, porque quem te machuca geralmente se acostuma a te ver disponível, acessível, previsível. E quando isso some, o cérebro dela entra em alerta. Ela começa a sentir que alguma coisa saiu do lugar. E é nesse momento que o arrependimento começa a nascer. Não o arrependimento bonito, romântico, cheio de maturidade, mas o arrependimento que dói. Aquele arrependimento que vem acompanhado de orgulho ferido, de insegurança, de medo de ter perdido alguém que era importante e ela só percebeu tarde demais. E eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas se eu sumir, não vai parecer que eu não me importei? Não. Na verdade, vai parecer que você finalmente se respeitou. E quando alguém percebe que você se respeitou, essa pessoa entende que não vai mais conseguir te tratar de qualquer jeito. O silêncio e a ausência funcionam porque eles não pedem permissão. Eles não imploram. Eles não se explicam. E isso mexe profundamente com quem tinha certeza que você ia continuar ali, mesmo depois de tudo. A pessoa começa a lembrar de você não porque você insistiu, mas porque você deixou de estar disponível. E no próximo tópico eu vou te mostrar a próxima etapa, que é exatamente o que destrói de vez o ego de quem te machucou. O momento em que ela percebe que você não está apenas distante. Você está vivendo bem,
crescendo e se tornando alguém impossível de alcançar. Agora chegamos em um ponto que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre você se afastar e você se afastar de verdade, por dentro. Às vezes a pessoa some, mas continua presa emocionalmente. Continua olhando rede social, continua esperando mensagem, continua imaginando uma volta. E isso não gera impacto nenhum em quem te machucou, porque no fundo você ainda está ali. O que realmente destrói alguém que te feriu não é o seu sumiço físico. É ela perceber com o tempo que você parou de precisar, que você parou de depender, que você não está mais disponível emocionalmente. É quando a pessoa entende que você não é mais aquela versão que ela conseguia afetar com facilidade. Porque vamos ser sinceros, quem machuca muitas vezes não machuca por acidente. Machuca porque sabe que vai haver perdão. Machuca porque acredita que você volta. Machuca porque se acostumou a ser importante demais na sua vida. Ela acha que você sempre vai estar ali, nem que seja sofrendo, mas ali. E quando você para de precisar, você quebra a lógica inteira. Você quebra o controle invisível que essa pessoa tinha sobre você. Ela começa a se perguntar: por que você não fez o que sempre fazia? Por que você não implorou? Por que você não tentou mais uma vez? E quanto mais ela pensa nisso, mais ela percebe que perdeu uma coisa valiosa. Sabe por quê? Porque o ego dela não sente falta do que vai embora chorando. O ego sente falta do que vai embora com postura. O ego não sofre por alguém que implora. Ele sofre por alguém que se respeita. E quando você se respeita, você vira um tipo de perda que dói. Mas aqui entra uma parte muito importante. Parar de precisar não é fingir que está bem. Não é virar uma pessoa fria do nada. Não é se tornar alguém arrogante. É simplesmente se lembrar do seu valor e entender que você não nasceu para ser dependente emocional de ninguém. Você não precisa de alguém que te machucou para ser feliz. Você não precisa do reconhecimento de quem te feriu para ter paz. Você não precisa de uma explicação para continuar. E quando você entende isso com verdade, seu comportamento muda sem esforço. Sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda. E aí acontece algo interessante. Quanto menos você precisa, mais a pessoa sente. Porque ela percebe que já não é indispensável. Ela percebe que você não está esperando. E para algumas pessoas isso é insuportável, porque agora elas são obrigadas a encarar uma verdade que elas tentam evitar. Você era alguém valioso e elas desperdiçaram. É nesse momento que muita gente começa a tentar reaproximação. Às vezes com uma mensagem simples, às vezes com uma indireta, às vezes tentando puxar assunto como se nada tivesse acontecido. E não é porque a pessoa virou boa. Muitas vezes é porque ela quer testar se ainda tem acesso ao seu coração. E aqui vai uma orientação muito importante para você. Quando isso acontecer, não se apresse. Não entregue sua paz de volta só porque a pessoa fez um movimento. O fato dela aparecer não significa arrependimento. Pode ser apenas o ego dela incomodado com a ideia de não ser mais importante. O seu maior poder é quando você percebe que não precisa provar nada. Você não precisa convencer ninguém do que você vale. Você não precisa correr atrás de validação. A sua cura começa a ficar forte quando você se torna alguém que escolhe com calma quem merece entrar na sua vida. E sabe o que é o mais cruel disso tudo? É que você não precisa atacar, não precisa humilhar e nem precisa fazer nada de errado. A simples realidade de você ficar bem sem essa pessoa já é uma punição mental. Porque agora ela entende que você foi embora levando o que ela achava que tinha na palma da mão. E no próximo tópico eu vou te ensinar como usar o silêncio estratégico. Aquele silêncio que não é fraqueza, é inteligência. O tipo de silêncio que faz quem te machucou ficar pensando em você mais do que você pensou nela. E é aqui que muita gente se confunde.
Porque quando eu falo em silêncio, não estou falando daquele silêncio triste, cheio de mágoa, onde você some esperando que a pessoa perceba e volte correndo. Isso não é silêncio estratégico. Isso é carência disfarçada de controle. O silêncio que realmente funciona é outro. Ele é calmo, ele é firme, ele é decidido. E o mais importante, ele não pede nada. Porque pensa comigo, quando você tenta se explicar demais, você entrega informação. Quando você insiste, você entrega presença. Quando você se justifica, você entrega acesso. E no final, a pessoa ainda sai com a sensação de que pode te ter quando quiser, do jeito que quiser. Só que quando você fica em silêncio, de forma madura, você cria um vazio que ninguém consegue preencher com facilidade. E vazio é perigoso, porque ele faz a mente trabalhar. A pessoa começa a pensar sozinha, sem respostas prontas, sem você ali para facilitar. Ela começa a montar o quebra-cabeça na cabeça dela, e isso gera algo que incomoda muito: dúvida. Dúvida do que você sente, dúvida do que você está fazendo, dúvida se você cansou de verdade. E para quem gosta de controle emocional, dúvida vira tortura. O silêncio estratégico não é ignorar por orgulho, é se proteger com inteligência. É você entender que nem todo mundo merece ouvir seus sentimentos, nem todo mundo merece acesso à sua dor e, principalmente, nem todo mundo merece saber o que você está planejando fazer da sua vida a partir daqui. Quando você fala demais, você perde força. Quando você se preserva, você recupera poder. E sabe o que é curioso? A maioria das pessoas que machuca porque se acostuma a ver o outro reagindo. A pessoa te provoca e você responde. A pessoa se afasta e você corre atrás. A pessoa erra e você tenta conversar. Ou seja, existe uma dança emocional onde você sempre se move. Só que quando você para de se mover, o jogo desmonta na hora. A sua ausência começa a falar por você. E ela fala alto. Ela passa uma mensagem simples, mas pesada. Eu não aceito mais esse tipo de coisa. Só que sem discussão, sem acusação, sem desgaste. É como se você saísse do ringue e deixasse a pessoa lutando sozinha contra os próprios pensamentos. Agora, deixa eu te dar uma orientação prática. Silêncio estratégico não significa ser frio com o mundo. Significa cortar só aquilo que te drena. Você continua sendo uma pessoa boa, educada, respeitosa, só que você não se oferece mais para ser machucado de novo. Você não se coloca em posição vulnerável diante de quem já provou que não teve cuidado com você. E é nesse ponto que muita gente falha. Porque dá vontade de mandar uma última mensagem, dá vontade de explicar pela última vez, dá vontade de dizer, eu merecia mais. Mas isso só alimenta o ciclo, porque no fundo, qualquer mensagem que você manda ainda é uma forma de dizer, eu ainda estou aqui, me enxergue. E o silêncio estratégico corta esse canal sem drama. A pessoa que errou sente mais quando não tem acesso aos seus sentimentos. Porque se ela te vê chorando, ela sente que ainda importa. Se ela te vê implorando, ela sente que ainda domina. Se ela te vê brigando, ela sente que ainda te controla. Agora, se ela não vê nada, ela começa a imaginar tudo. E geralmente, a imaginação pesa mais do que qualquer palavra. Só que tem um detalhe que deixa isso ainda mais forte. E é por isso que esse tópico se conecta com o próximo. O silêncio sozinho já incomoda, sim. Mas ele se torna insuportável quando vem acompanhado de uma mudança visível em você. Não uma mudança de aparência apenas, uma mudança de energia, de postura, de presença. Porque quando a pessoa percebe que você não está apenas quieto, você está evoluindo, aí ela sente a perda de verdade. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como parar de reagir e se tornar alguém inalcançável, de um jeito que muda completamente como quem te feriu te enxerga. Agora presta atenção nisso,
porque esse é o ponto onde a maioria das pessoas acha que está superando, mas na verdade ainda está presa. Tem gente que para de falar com quem feriu, mas continua reagindo por dentro. Continua sentindo raiva, ansiedade, necessidade de resposta, vontade de provar algo. E enquanto você ainda reage internamente, essa pessoa ainda tem um espaço em você, mesmo sem estar presente. Só que quando você para de reagir de verdade, algo muda na sua energia. Você não precisa anunciar, você não precisa postar, você não precisa mostrar nada. As pessoas percebem, porque você começa a ficar mais firme, você começa a ter um olhar mais calmo, você começa a agir como alguém que não depende mais de validação. E isso, meu amigo, é o que transforma você em alguém inalcançável. Ser inalcançável não é ser arrogante, é ser inteiro, é você parar de se explicar para quem te entendeu errado, é você não se esforçar mais para caber onde te machucaram. É você entender que quem te perdeu por descuido não merece acesso à sua nova fase. E quando você entra nessa postura, é como se você saísse de um lugar comum e passasse a viver em outro nível. E olha como isso mexe com a cabeça de quem te feriu. Porque antes, ela sabia exatamente como te afetar. Bastava uma mensagem seca, um sumiço, uma provocação. E você já caía naquele estado de confusão, de tristeza, de ansiedade. Só que quando ela tenta repetir o padrão e você não reage, o controle dela acaba. E quando o controle acaba, nasce o desconforto. Ela começa a perceber que você não é mais previsível. E isso tira a paz de quem se alimentava da sua reação. Porque para esse tipo de pessoa, não é sobre amor, é sobre influência. É sobre saber que ainda consegue te mexer por dentro. Agora, aqui vai uma dica que vale ouro. O jeito mais rápido de parar de reagir não é tentar esquecer a pessoa. É voltar para si mesmo. Quando você foca no que te fortalece, você não tem tempo para alimentar uma ferida. Quando você coloca energia em construir sua rotina, sua mente, sua autoestima, seus objetivos, você reduz o espaço que o passado ocupa. Porque o que te prende não é só a lembrança, é o vazio que fica quando você não tem uma direção. O passado vira um buraco quando o presente não tem propósito. Então, quanto mais você se organiza, quanto mais você se prioriza, quanto mais você cria estrutura, menos você vira refém de alguém. E tem um efeito colateral muito forte nisso. Quando você para de reagir, você começa a enxergar com clareza. Você percebe coisas que antes você não via. Você entende atitudes que antes você justificava. Você enxerga sinais que antes você ignorava. E essa lucidez dói, mas ela liberta. Porque você para de romantizar quem te feriu. Você começa a perceber que a pessoa não era tão inacreditável assim. Que talvez você tenha sido bom demais. Que talvez você tenha se esforçado demais por alguém que te oferecia pouco. E essa percepção muda sua postura, porque você deixa de sentir perda e passa a sentir livramento. E é aí que o jogo vira de vez. A pessoa começa a sentir sua falta não porque você implorou, mas porque você sumiu emocionalmente e ainda por cima ficou melhor. Você se torna aquela lembrança que incomoda. Porque agora ela percebe que machucou alguém que tinha valor. E pior, alguém que não parou a vida por causa dela. E não pense que isso é algo teatral. É silencioso, é natural, é você ficando bem sem anunciar. É você se tornando estável, forte, decidido. E isso cria um tipo de distância que a pessoa não consegue atravessar com uma simples mensagem. Só que agora vem a parte mais intensa, porque existe um momento específico em que quem te feriu começa a quebrar por dentro. E esse momento não é quando você some, é quando ela percebe que você está bem e que o mundo está te valorizando. Sem você dizer nada, sem você pedir nada. E é exatamente isso que a gente vai falar no próximo tópico. A atitude que causa colapso emocional em quem te machucou, mesmo que você não abra a boca.
E agora eu quero que você imagine uma cena simples. A pessoa te machucou, te perdeu e por um tempo ela achou que estava tudo sob controle. Achou que você ia continuar girando em torno dela, achou que você ia sofrer por meses, achou que você ia ficar parado. Só que aí acontece algo que ela não esperava. Ela descobre que você está bem e não é bem de fachada, é bem de verdade. Sabe por que isso causa um colapso interno? Porque destrói a fantasia que ela criou sobre você. A maioria das pessoas que fere alguém guarda, lá no fundo, uma certeza silenciosa. Ele não vai conseguir sem mim. E quando você prova o contrário com a sua vida, sem dizer uma palavra, você quebra o ego dela no meio. E o mais forte é que não precisa ser nada extravagante. Não precisa ser uma ostentação. Às vezes é só uma mudança na sua postura, no seu olhar, na sua energia. Às vezes é alguém comentando sobre você. Nossa, fulano tá tão bem ultimamente. Às vezes é ver você crescendo, trabalhando, mudando de vida, se cuidando, evoluindo. E ela percebendo que você não virou um trauma. Você virou uma transformação. Porque para quem te machucou, era confortável pensar que você ia ficar preso naquele lugar. Era confortável imaginar você tentando entender, tentando conversar, tentando voltar. Só que quando ela percebe que você virou página, ela sente duas coisas ao mesmo tempo. Perde o acesso e perde a importância. E essa é a parte que destrói, a perda da importância. Tem gente que não sente falta de você. Sente falta do que você fazia ela se sentir, da atenção, da validação, da presença, do cuidado. E quando isso desaparece, a pessoa entra numa espécie de vazio, porque o combustível emocional dela acabou. Agora, deixa eu te explicar algo que vai te dar uma vantagem enorme. O colapso começa quando você para de mostrar que está se recuperando. Você não precisa exibir superação. Você só precisa viver. Quem realmente supera não fica anunciando, não fica tentando provar, só vive com paz e firmeza. E isso irrita mais do que qualquer indireta. E tem um detalhe ainda mais interessante. Quando você melhora de vida, você vira um espelho. A pessoa olha para você e se vê. Se vê parada, se vê repetindo os mesmos padrões, se vê vazia. E isso gera uma comparação dolorosa, porque ela começa a pensar: como eu consegui perder alguém que estava indo tão longe? É por isso que tentar se vingar falando, humilhando ou atacando geralmente é fraco. Isso mostra descontrole. Já a sua melhora silenciosa mostra força, mostra que a sua vida não acabou. E essa mensagem é a mais cruel de todas. Você não me destruiu. Só que aqui vai um aviso importante, para você não cair numa armadilha. A sua melhora não pode ser para ferir o outro. Se você melhora só para causar inveja, você ainda está preso. A melhora que destrói mesmo é a que acontece por amor próprio. É quando você cresce porque decidiu se resgatar, e não porque quer dar uma resposta. Quando essa evolução é verdadeira, o efeito é inevitável. A pessoa percebe que perdeu algo raro e o arrependimento começa a crescer em silêncio, como uma dor que ela não tem coragem de admitir, porque admitir seria aceitar que ela foi injusta, que ela desperdiçou, que ela errou feio. E aí surge o momento clássico. Ela tenta aparecer, ela tenta se aproximar, ela tenta puxar assunto como se nada tivesse acontecido, e é exatamente aqui que muita gente estraga tudo. Porque volta rápido demais e entrega o acesso de novo. Então agora, segura esse ponto, porque o próximo tópico vai te proteger disso. Eu vou te mostrar por que, quando a pessoa tenta voltar, muitas vezes é uma armadilha emocional. E como você reconhece isso antes de cair de novo. E é justamente aqui que a história costuma virar, porque depois de um tempo, quando a pessoa percebe que perdeu o acesso, que você não reage mais, que você está bem, ela aparece, às vezes de forma direta, às vezes com uma mensagem simples, às vezes com um "Oi, tudo bem?",
como se nada tivesse acontecido. E nessa hora é normal seu coração balançar, porque uma parte de você pensa, talvez agora ela entendeu. Só que eu preciso te falar com calma e com verdade. Nem toda volta é arrependimento. Muitas voltas são só curiosidade, algumas são carência, outras são ego ferido. E tem volta que é apenas teste para ver se você ainda está no mesmo lugar emocional de antes. E se você responde rápido demais, você mostra que ainda está disponível. E aí o jogo recomeça. A pessoa que te machucou não volta sempre porque te ama. Às vezes, ela volta porque sentiu falta do poder que tinha. Sentiu falta da sensação de ser procurada. Sentiu falta do seu cuidado. Sentiu falta da atenção que você sempre dava. E quando ela percebe que isso acabou, ela tenta recuperar. Não você, mas o que você oferecia. E é por isso que ela costuma aparecer do nada. Quando ninguém chamou. Quando ninguém pediu, quando já parecia encerrado. Porque o silêncio de alguém que se respeitou é provocante para quem gosta de manter controle. A pessoa fica inquieta. Ela pensa, será que eu perdi mesmo? E ela aparece para confirmar. Agora, aqui vai uma dica muito importante. Observe o conteúdo, não o movimento. Porque mensagem qualquer um manda. Desculpa qualquer um escreve. Saudade pode ser até impulso. O que mostra arrependimento real é mudança de comportamento, constância, responsabilidade e tempo. Arrependimento de verdade não chega tentando ser leve demais, como se nada tivesse acontecido. Arrependimento real não tenta apagar o passado com vamos esquecer. Ele reconhece, ele assume, ele repara. Ele demonstra com atitudes. Se a pessoa volta querendo pular a parte da responsabilidade e ir direto para o conforto, cuidado. E aqui está o ponto mais delicado. Quem já te feriu uma vez sabe exatamente quais palavras te desarmam. Sabe como falar para mexer com você. Sabe como parecer arrependido na medida certa. E se você estiver vulnerável, carente de fechamento, com saudade, você pode confundir emoção com mudança. Por isso a regra aqui é simples. Não decida nada no calor do momento. Não responda com pressa. Não entregue seu coração de volta no primeiro sinal. Você não precisa ser rude. Você não precisa atacar. Mas você precisa ser firme. Porque firmeza é o filtro que separa quem realmente mudou de quem só quer recuperar o que perdeu. Uma coisa que funciona muito é você observar se ela respeita o seu ritmo, porque alguém que se arrependeu de verdade entende que destruiu algo e que precisa reconstruir com paciência. Já quem só quer controlar de novo vai te pressionar, vai cobrar resposta, vai tentar te fazer sentir culpa por não dar uma chance. E presta atenção nisso. Se a pessoa some de novo quando percebe que você não está acessível, então aquilo não era arrependimento, era tentativa de domínio. Arrependimento não desiste fácil. Arrependimento não volta só quando convém. Quem mudou de verdade continua presente mesmo quando não ganha nada com isso. E aqui vai um lembrete para você provar para si mesmo que cresceu. Não é você que tem que se adaptar a quem te machucou. É a pessoa que tem que mostrar que merece acesso à sua vida. Você não deve abrir a porta só porque bateram. Você abre quando vê que do outro lado existe maturidade, respeito e constância. E sabe o que acontece quando você não cai nessa armadilha? Você atinge o último nível, porque aí a pessoa percebe que não perdeu só o relacionamento, perdeu o acesso à versão de você que ela conseguia manipular. E é aí que o arrependimento vira uma marca, não um momento. E no próximo tópico, eu vou te mostrar o golpe final, o mais cruel de todos. Como viver tão bem que a simples lembrança de você vira punição diária na mente de quem te machucou. E agora vem a parte mais forte de todas, porque aqui não tem discussão, não tem vingança e não tem teatro. O golpe final é simples, mas é devastador.
Você viver tão bem, com tanta firmeza e tanta evolução, que a pessoa passa a conviver com a lembrança de você como se fosse uma punição diária. Porque olha só, quem te machucou em algum nível acreditou que sairia por cima, acreditou que você ficaria preso, que você ia quebrar, que você ia demorar para se levantar. E quando você se levanta rápido, quando você se recompõe, quando você volta a se enxergar com respeito, você vira o erro que ela vai carregar por anos. E isso é cruel por um motivo, não tem como desfazer. A pessoa pode tentar substituir, pode tentar seguir a vida, pode tentar fingir que não liga. Mas a mente dela lembra do que você era, lembra do que você oferecia, lembra do que ela perdeu. E esse tipo de lembrança aparece do nada, em momentos que ela não controla. Às vezes acontece quando ela vê alguém parecido com você. Às vezes, quando ela está sozinha. Às vezes, quando ela tem uma queda emocional e percebe que ninguém a entende como você entendia. E é aí que vem aquele pensamento silencioso que corrói por dentro. Como eu consegui estragar isso? E sabe o que é mais pesado? Você não precisa humilhar, você não precisa provar nada. Na verdade, quanto mais você segue a sua vida sem olhar para trás, mais essa lembrança cresce na cabeça dela, porque a pessoa espera que você tente, espera que você corra atrás, espera que você reaja. Só que quando você não reage, você vira um mistério, e mistério é o que mais prende alguém. Você vira aquele tipo de perda que não tem explicação fácil, porque normalmente as pessoas se acostumam com a ideia de perdi porque brigamos, perdi porque acabou, perdi porque não deu certo. Só que quando alguém perde você por ter te ferido, a dor é diferente, porque ela sabe que foi culpa dela. E é nessa hora que o arrependimento muda de forma. Ele deixa de ser algo emocional e vira algo existencial. A pessoa começa a se questionar como ser humano. Começa a perceber que a forma como ela tratou você revela algo sobre ela mesma. E quando alguém não gosta do que vê no próprio espelho, isso machuca mais do que qualquer castigo externo. Agora, presta atenção na chave prática disso tudo. Viver bem não é só sorrir. Viver bem é ter paz, é ter rotina, é ter planos, é cuidar da sua mente, é voltar a respeitar sua própria palavra, é voltar a ser você sem estar quebrado. Porque quando você se reconstrói de verdade, você emite uma energia que não se compra e não se finge. E quando essa pessoa te observa de longe, e ela observa, pode ter certeza, ela percebe que você ficou maior do que a dor. Ela percebe que aquilo não te definiu. E essa é a derrota mais dura para quem te machucou. Perceber que tentou te diminuir, mas você virou alguém que ela não alcança mais. Só que aqui tem uma beleza escondida, porque o maior benefício não é ela se arrepender. O maior benefício é você virar alguém que não aceita migalhas, alguém que não tolera ser tratado de qualquer jeito, alguém que não se abandona por causa de ninguém. Isso muda sua vida inteira, não só um relacionamento. E eu sei que talvez uma parte sua ainda queira ver a pessoa quebrada, pedindo desculpa, correndo atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa com maturidade. Quando você cresce de verdade, você não precisa mais assistir à queda de ninguém. A sua vitória vira suficiente. E aí acontece algo muito poderoso. A pessoa percebe que perdeu você e você ganhou você mesmo. E isso é impossível de competir. Porque quando alguém se recupera e se torna inteiro, não existe volta que apague a história. E a história vira peso na mente de quem causou o estrago. Agora fica comigo, porque no próximo e último tópico eu vou fechar isso de um jeito que completa o vídeo. Como transformar toda essa dor em combustível e fazer o passado perder totalmente a força, sem ficar frio, sem virar uma pessoa amarga, mas virando alguém impossível de quebrar. Depois de tudo isso, existe um momento em que você percebe algo muito importante. E esse momento não acontece quando a pessoa se arrepende.
Ele acontece quando você olha para dentro e entende: eu não sou mais a mesma pessoa que foi machucada. E isso é forte porque significa que o que aconteceu não te destruiu, te transformou. E o que mais muda aqui é que você para de carregar o passado como uma ferida aberta e começa a enxergar como uma fase que te ensinou a se escolher. Porque no começo, a dor parece um castigo, parece injusto, parece pesado demais. Só que chega um ponto em que você amadurece e entende que aquilo te mostrou exatamente o que você não aceita mais. Você começa a identificar padrões que antes passavam despercebidos. Você percebe onde você se anulava, onde você cedia demais, onde você insistia em pessoas que não mereciam. E isso não te deixa amargo, isso te deixa mais consciente. E quando você fica consciente, você para de repetir a mesma história com pessoas diferentes. E sabe o que é bonito nisso? É que você não precisa mais lutar internamente todo dia. Antes era uma guerra na sua cabeça. Você acordava e lembrava. Você dormia e lembrava. Você via algo e lembrava. Só que agora o assunto perde peso. Você lembra sim, mas não dói como antes. Não domina mais você. A dor, quando vira aprendizado, deixa de ser prisão e vira combustível. E combustível te move. Te dá foco, te dá força, te dá direção. Você começa a usar aquilo como impulso para construir uma versão mais forte, mais firme e mais respeitada de você mesmo. E nesse processo acontece algo que muita gente nem percebe. Você começa a se tratar melhor. Você para de se culpar tanto. Para de se chamar de bobo por ter acreditado. Porque no fundo, você entende que você não errou por amar. Você errou por permanecer onde não havia reciprocidade. A partir daí, você começa a escolher diferente. Você não aceita migalhas. Você não se contenta com presença pela metade. Você não corre atrás de quem some. Você não negocia o básico. E isso muda completamente o tipo de pessoa que se aproxima de você. E é por isso que o passado perde força. Porque ele não tem mais onde se encaixar. Ele não tem mais espaço para te dominar, porque agora você vive de um jeito que não combina com aquela dor. Você virou maior, você virou mais seletivo, você virou mais dono de si. E aí vem uma paz que muita gente procura e poucos alcançam. A paz de não precisar provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar que superou. Você não precisa vencer na conversa. Você não precisa ter a última palavra. Você só vive. E essa vida bem vivida vira o seu maior fechamento. A pessoa que te feriu pode até continuar sendo do jeito que sempre foi, mas isso já não decide mais como você vai se sentir. Você corta o vínculo emocional, você tira o peso, você tira o acesso. E quando isso acontece, o passado vira apenas um capítulo, não a história inteira. E o mais importante, você começa a enxergar que a maior vitória não é fazer alguém sofrer pelo que te fez. É fazer você voltar a se respeitar. É voltar a se admirar. É voltar a se sentir inteiro. Porque quando você recupera isso, ninguém mais consegue te quebrar com facilidade. Agora, segura essa sensação, porque a conclusão vai amarrar tudo com uma virada emocional forte. Mas eu não vou entrar nela ainda, como você pediu. E agora, para fechar tudo isso do jeito certo, eu quero que você entenda uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com clareza. O jeito mais cruel de fazer alguém se arrepender não é ferindo de volta, é renascendo. É você se reconstruir tão bem, com tanta firmeza, que a pessoa percebe tarde demais que perdeu alguém raro. E quando essa consciência bate, não tem conversa, não tem desculpa e não tem volta que apague, porque o que ela perdeu não foi só você. Foi a chance de estar ao lado da sua melhor versão. Se você chegou até aqui, é porque lá no fundo você ainda tem força. Só estava cansado de carregar tudo sozinho. E eu quero que você guarde isso. Você não nasceu para mendigar respeito
nem para implorar amor, nem para ficar preso na dor de alguém que não soube te valorizar. O seu futuro não depende do arrependimento de ninguém. Depende da sua decisão de parar de se diminuir e começar a se escolher. Agora eu quero que você comente aqui embaixo uma frase, só para marcar esse momento e provar para você mesmo que acabou a fase do sofrimento. Eu não volto para onde me quebraram. Escreve isso nos comentários e deixa registrado, porque a partir de hoje você não vai mais ser lembrado pela dor que sofreu, e sim pela volta por cima que você deu. E nunca esquece, o silêncio te protege, a evolução te vinga e a sua paz é a sua vitória. Obrigado de coração por ter assistido até o final. Agora clica no vídeo que está aparecendo no card, porque ele vai completar o que você aprendeu aqui. E aproveita também para acessar o conteúdo que eu deixei nos comentários fixados. Te vejo no próximo vídeo.